Olá, queridos, graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todas as áreas, que a presença de Deus seja constante em você, né? Ele sempre está, mas que você se aperceba da sua presença todos os dias, porque Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa sós, Ele está conosco todos os dias, Ele prometeu e Ele cumpre, amém, queridos? Muito obrigado pelo privilégio que você me concede de mais uma vez entrar na sua casa, de me ouvir, né? De poder compartilhar com você um recadinho, uma mensagem da palavra de Deus, de falar ao seu coração. E saiba que antes de eu vir aqui falar com você, com certeza o Senhor falou comigo, né? Ele ministrou no meu coração e hoje, nesse momento, eu quero ser canal de ministrar ao seu coração. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e esse é o meu canal. E eu já quero pedir que você nos ajude a alavancar esse canal, a compartilhar essa palavra e todas as palavras, né? Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal, tem palavra fresquinha. E eu costumo dizer que tem muita coisa ruim, muita coisa que não edifica, muita coisa que não acrescenta nada nas nossas vidas, mas está sendo compartilhada assim abundantemente. E eu quero te convidar a ser canal de Deus para compartilhar as boas novas do Evangelho, para compartilhar a palavra de Deus, porque uma palavra de Deus, um recadinho de Deus, é poderoso e eficaz para transformar uma vida. Tem transformado a minha e com certeza tem transformado a sua também. Amém? Eu quero falar hoje com você a respeito de um amigo de Deus, um servo de Deus, um homem de Deus, e considerado um justo, e o próprio Deus o chama justo, e que atravessou um período de dificuldade, de perdas, de aflições, de angústias. E quando nós lemos a sua história, a gente fica se questionando, mas por que o justo sofre, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E quando acontece conosco, a gente questiona Deus, né? Como se Deus não nos amasse, porque Deus nos ama sim, mas às vezes Ele não nos poupa. Mas Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, não é mesmo? Ele não poupou Jesus do sofrimento, da aflição, da tentação, da provação e nem mesmo da morte. E o mais importante de tudo é que tudo o que aconteceu com Jesus foi por mim e foi por você. Então, aflição, angústia, tribulação não mede amor de Deus e não mede justiça de Deus. Eu costumo dizer que quando a gente quer crescer, quando a gente deseja crescer espiritualmente, a gente precisa estudar a palavra de Deus, meditar, né? Não somente ler, mas meditar, buscar aprender. A gente precisa ter uma vida de oração, né? Jejum é muito bom porque mortifica a nossa carne e tudo isso traz crescimento nas nossas vidas. Mas quando Deus deseja nos aperfeiçoar, Ele permite uma provação, né? Porque a provação, ela vai trazer crescimento, ela vai trazer aperfeiçoamento nas nossas vidas. Ela vai nos levar, vamos dizer assim, da onde nós temos sido, daquilo que nós temos sido ao que nós devemos ser. Então, sim, nas nossas vidas, nós vamos passar por momentos de luta. E eu quero dizer para você que ainda nesses momentos de luta, de aflição, independente das circunstâncias, o nome do nosso Deus, ele deve ser glorificado, porque a palavra de Deus diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e isso inclui a gente. Então, nós somos dele, para ele, e por intermédio dele, ele faz grandes coisas nas nossas vidas, e tudo faz parte do processo. E eu quero te dizer que o nome do Senhor vai ser, sim, glorificado na sua vida, na minha vida. E quando a gente entende isso, independente das circunstâncias, a gente vive para a glória de Deus, a gente busca glorificar, né? Dar graças a Deus por tudo, porque a gente sabe que Ele é soberano, que Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe aquilo que Ele está fazendo. Então eu quero ler primeiramente com você no livro de Jó, capítulo 2
e versículo 3, né? Eu e você sabemos o que estava acontecendo ali, Jó não sabia, seus amigos não sabiam, mas eu e você temos a palavra escrita hoje, por isso nós podemos conhecer o que estava acontecendo, né? Satanás estava diante do trono de Deus e estava dizendo para Deus, olha, por que Jó te louva? Porque ele é abençoado, o Senhor dá tudo para ele. Agora experimenta tocar nele, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido também é que Deus, quando nos prova, Ele não nos prova para Ele, para provar para Ele. Ele nos conhece, Ele sabe. E Ele também sabe o que Ele vai fazer através das nossas vidas. Então, quando Ele nos prova para provar para Satanás e para provar para nós mesmos, né? Quem nós somos e o que ele pode fazer nas nossas vidas. Então, nós vamos falar acerca das provações de Jó. Quero ler esse versículo, então, Jó 2, versículo 3, e então nós vamos tecer, né, os comentários. E o objetivo desse vídeo, dessa palavra, é mostrar para você o que glorifica a Deus, que você pode glorificar a Deus, independente de toda e qualquer circunstância. Jó 2,3 diz o seguinte: então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então ele era um justo, não havia motivo nenhum, né, para que Deus viesse contra ele. Satanás não tinha nenhuma brecha, não tinha nenhuma legalidade, então o que ele foi fazer? Ele foi incitar Deus, né? Mas Deus foi provar para Satanás, permitiu tudo isso porque ele ia provar para Satanás que Jó ia permanecer justo e reto, ia permanecer sendo o mesmo Jó na presença de Deus, e no final da sua vida, né, no final de toda essa provação, eu e você sabemos que Deus devolveu a Jó o dobro de tudo aquilo que ele tinha, ou seja, ele foi abençoado 2 vezes mais. Então, a provação na minha vida e na sua vida tem dia para começar, tem dia para terminar e tem um propósito em Deus. Então, não se aflija. Amém? Agora, o que glorifica a Deus? Em primeiro lugar, Deus ele é glorificado nas nossas vidas quando nós somos pacientes nas provações. Quando nós lemos no livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 11, nós lemos as seguintes palavras: como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então Deus ele é glorificado na minha e na sua vida quando nós somos pacientes na aprovação, quando a gente desenvolve a perseverança e a paciência e a gente espera em Deus o final daquela aprovação e a gente não se corrompe, a gente não deixa de ser quem a gente é. Nada do que acontece do lado de fora muda aquilo que a gente é aqui dentro. E aqui dentro a gente é um filho de Deus. A gente é um homem e uma mulher que amam a Deus. Então Deus ele é glorificado nas nossas vidas quando nós somos pacientes nas provações. Em segundo lugar, o Senhor é glorificado nas nossas vidas quando nós honramos a Ele diante dos incrédulos. Porque sim, nós somos rodeados por grandes nuvens de testemunhas. Muitas pessoas estão à nossa volta e a gente está sempre sendo questionado e até às vezes zombado. Falam mal de nós, né? Algumas vezes com razões, porque nós não somos perfeitos, nós erramos, mas muitas vezes a maioria das pessoas toma uma pessoa como exemplo e coloca tudo num bloco só e é como se nós todos fôssemos iguais, como se ninguém prestasse, como se, né, fosse motivo de vergonha a gente servir a Deus. Mas nós honramos a Deus quando nós o glorificamos, né? Quando nós ainda assim permanecemos honrando a Ele diante dos incrédulos. Em 1 Pedro 3, no versículo 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, e estais sempre preparados para responder
com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir qual é a razão da esperança que há em vós. Eu quero abrir um parênteses aqui. Deus, ele não é glorificado quando a gente se ira, quando a gente aponta o dedo, quando a gente entra em questionamentos, entra em batalhas e quando a gente quer se sair melhor do que os outros porque a gente conhece a palavra de Deus e eles não, porque a gente serve a Deus e eles não. Mas Deus, ele é glorificado nas nossas vidas quando a gente responde com mansidão e temor qual é a razão da esperança que há em nós. Amém? Eu vejo na palavra de Deus, no livro de Daniel, uma das declarações mais lindas acerca de Deus e que foram ditas por um incrédulo. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões, né? O rei Dário, ele se deixou levar por algumas situações e ele tinha baixado um decreto e por conta desse decreto ele não pôde livrar Jó da cova dos leões, ainda que ele gostasse de Daniel. Mas Deus livrou Daniel da cova dos leões. E quando Dário viu isso, ele fez a declaração, uma das mais lindas que eu encontro na palavra de Deus. E eu quero ler com você no livro de Daniel, capítulo de número 6, versículos 26 e seguintes, diz assim: Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, queridos, Deus deu a vitória a Daniel, porque ele se manteve fiel a Deus. E um incrédulo glorificou o nome do Deus de Daniel. Então, se você responder com mansidão e temor, se você continuar honrando a Deus diante dos incrédulos, independente de toda e qualquer circunstância, você não se corromper, você permanecer sendo o mesmo filho, a mesma filha que você sempre foi, o nome de Deus será glorificado e com certeza você vai prosperar, porque o Deus dos céus te fará prosperar. Amém? Quando mais nós glorificamos a Deus? Quando nós vencemos as duras provas, né? Porque as provas, elas não vêm para te destruir, as provas, elas vêm para te promover, para trazer crescimento na sua vida. Em Romanos 5, 3 a 5 diz assim: Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança é experiência e a experiência é esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a tribulação, ela vai produzindo algumas coisas em nós, produz a experiência vai produzir a esperança, né? E a gente vai tendo esperança naquele que pode todas as coisas, naquele que é conosco, e o amor dele vai sendo derramado em nossos corações, e ele vai sendo glorificado nas nossas vidas. Então cada vez que você passa por uma prova, você persevera e você tem uma vitória, pode ter certeza que o nome de Deus é glorificado. Ele tem prazer na bênção na sua vida. Amém, queridos? Também é glorificado o nome de Deus nas nossas vidas quando nós suportamos as provações. Não somente quando nós vencemos, mas pelo suporte. Não só ter vitória, mas como a gente sair inteiro, sair ileso e sair melhor, né? Esse é o propósito de Deus. Em Romanos 5:1, a palavra de Deus diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 33, diz assim: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Então, às vezes nós passamos por tribulações e algumas pessoas nos julgam, nos acusam, né? Começam a falar coisas a nosso respeito e nós não nos justificamos diante disso.
né? Nós suportamos as provações e nós também permanecemos sem nos justificar, porque quem nos justifica é Deus. E um outro versículo muito interessante está em Tiago 1, versículo 2 a 8, ou 2 ao 4, e diz assim: meus irmãos, tende por grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança dará completa a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de alguma coisa. Amém? Então Deus ele vai sendo glorificado ainda quando você passa por uma provação e ainda quando alguém sem te conhecer fica te acusando, mas você permanece, ele vai te justificar, ele vai trazer crescimento na sua vida e ele vai sendo glorificado na sua vida. Deus ele é glorificado também quando nós louvamos a ele mesmo em meio às nossas fraquezas. Sabe, Jó, ele faz uma declaração, ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você o adora, independente das circunstâncias, você permanece adorando, crendo, orando, buscando, ainda que muitas vezes, querido, você não saiba nem o que falar, você somente chore na presença de Deus. Eu quero te dizer que essa é a sua oração mais sincera e essa é a sua adoração mais espiritual e mais verdadeira. E Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele é glorificado na sua vida quando você o adora, independente das circunstâncias. Amém? E finalmente, em Gálatas 6:14, Paulo ele vai dizer que nós não devemos nos gloriar em quem nós somos ou naquilo que fazemos, mas nos gloriar na cruz de Cristo. Porque, queridos, é ele que nos justifica. Não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. A obra que ele fez nas nossas vidas. E ainda que às vezes, nós, por causa das nossas limitações, imperfeições e falhas, nós falhamos, nós podemos nos gloriar na cruz de Cristo, dizer, mas ele me perdoa, ele me ama, ele permanece sendo o meu Deus. Eu vou me levantar e eu vou prosseguir. Guarda essa palavra no seu coração, viva segundo essa palavra e continue glorificando a Deus, independente de toda e qualquer circunstância. Que o Senhor te abençoe e te guarde, um beijo no seu coração e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau!